Fala, meu povo, pessoal, Rob Edson aqui falando, tá? Para alguns conhecido também por Abits, né? 1004. Pessoal, eu tô passando aqui informações para vocês na íntegra, né? Simplesmente para subir um vídeo no YouTube, porque se eu passar esse vídeo todo pelo WhatsApp, fica quase impossível passar pela quantidade de megas, né? Que vai ficar o arquivo muito grande. Então é mais para informação do que está acontecendo, né? Na geopolítica. E eu queria muito que vocês assistissem esse vídeo, que não está monetizado, é um canal simplesmente só para eu subir, para passar um link, para ficar mais fácil ser assistido. E eu queria muito que vocês prestassem atenção no que vem por aí, tá? Muita coisa aí, acredito, positiva, né? Mudar um pouco essa politicagem aqui do Brasil, que está contaminada. E a gente tem uma certa esperança, depois que eu particularmente, depois que assisti esse vídeo, me deu até essa empolgação de fazê-lo, né? Porque esse canal ele é muito conhecido, mas ele também tem muito patrocínio. E esses patrocínios ficavam entrando no meio da reportagem e alongavam muito o vídeo. E aí eu resolvi fazer uma edição para cair só em cima do assunto, tá bom? Vou passar ele aqui para vocês na íntegra, para vocês darem uma olhadinha aí, que coisa boa tá vindo por aí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises. Eita, que a coisa está ficando cada vez mais feia para quem aceitou entrar em um esquema criminoso para calar a direita mundial. O fio do novelo de lã foi puxado e as novas autoridades americanas querem chegar até o final. A USAID, United States Agency for International Development, é uma agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, um órgão do governo americano responsável por assistência humanitária e desenvolvimento global. Ela foi criada em 1961 pelo presidente John F. Kennedy, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, a democracia e a estabilidade econômica em diversas partes do mundo. Legal? A proposta era bem interessante. Só que o jogo virou. E essa agência passou a ser uma ferramenta perigosa da esquerda americana e globalista para suprimir, calar e sufocar a direita conservadora mundial com o objetivo de não deixar as oposições ao sistema crescerem mundo afora. Com a entrada de Elon Musk no governo de Donald Trump, ele pesquisou e quis saber de onde e para onde estava saindo e indo o dinheiro do pagador de impostos, o americano. Para que serviam os financiamentos internacionais? Para que serviam esses financiamentos internacionais? Ele puxou uma linha solta e descobriu um balaio de gato gigantesco. A USAID estava usando o dinheiro público do governo americano para financiar ditaduras e censuras pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Vejam só. Quem está revelando isso com vasto material comprobatório é um ex-funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele diz, inclusive, que uma das ordens do sistema de Joe Biden era sufocar e impedir que o ex-presidente Bolsonaro vencesse as eleições de 2022. Veja um trecho do que ele anda dizendo com o apoio irrestrito de Elon Musk e do presidente Donald Trump. Veja. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does.
They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Uau, isso é muito sério. É seríssimo. E Elon Musk, que é o braço direito de Donald Trump, agora no governo americano, promete ir até o fundo do poço e revelar toda a verdade para o povo americano. Os parlamentares brasileiros já começaram a agir e rapidamente. E viu que até Marine Le Pen entrou nessa aí. Para falarmos mais sobre este caso, estamos recebendo em nossos estúdios hoje o deputado-general Eduardo Pazuello. Seja muito bem-vindo, deputado. O senhor foi uma das pessoas que entraram na mira deste sistema todo. Como é que o senhor está vendo isso tudo agora com essas denúncias que foram apresentadas primeiramente por Elon Musk? Logo, ele não parece estar mentindo. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aos nossos telespectadores que estão acompanhando. E eu queria dizer para vocês que é um absurdo o que nós estamos observando, tomando conhecimento de como funcionou o sistema. A gente viu as consequências desse sistema, como ficou na ponta da linha, mas a gente não sabe como funcionava, né? Só as consequências. Ficou claro. Bem, antes disso eu quero dizer o seguinte, os Estados Unidos sempre tentou intervir, obviamente, em políticas internas dos países da América do Sul e da América Latina. Isso não é uma novidade e, obviamente, isso já veio de outros governos americanos, e só que dessa vez tem um detalhe. Com a internet, com a possibilidade de censurar o WhatsApp, o Telegram e agir, obviamente, nas redes sociais, essa é a grande novidade. Eles estão muito mais efetivos no trabalho de influenciar, de intervir no processo eleitoral dos países da América Latina. Então, o americano, quando tentava intervir contra a esquerda, ele não tinha muita coisa para fazer. Mas agora, quando o governo de esquerda americano do Biden quis intervir no crescimento da direita conservadora da América Latina, principalmente no Brasil, eles tinham instrumentos para fazer. E essa USAID, ela tinha bilhões de dólares para investir. E ela financiou realmente. A gente observa que, pelo que está dito pelo Mike Pence, que eles conseguiram realmente contratar ONGs, conseguiram chegar em empresas que prestavam serviço ao TSE. Isso está claro, está escrito. E nós temos que descobrir isso com detalhes, nós temos que botar isso a limpo e entender o grau da interferência externa nas eleições brasileiras e na política brasileira e na justiça brasileira. A censura que aconteceu foi real e ela foi unilateral. Ela foi seletiva, é uma censura seletiva e isso com certeza influenciou, tornando uma eleição muito menos democrática, muito parcial. E aí, obviamente, nós temos a vitória do PT nas eleições em 2022. Eu acredito que a CPI proposta pelo Geyer, ela vai dar oportunidade da gente aprofundar isso. Também existem outras possibilidades de requerimentos de informação. Nós podemos agir junto com denúncias aos parlamentares americanos que podem investigar isso no Congresso americano, denúncias à PGR, abertura da CPI, como já coloquei aqui, e isso são ações que precisam ser feitas imediatamente. Não pode esfriar, tá bom? E, obviamente, Geyer e a equipe dele e todos nós que vamos apoiá-lo nessa missão, isso vai mostrar a verdade e vamos poder punir exemplarmente os culpados. Deputado, agora é o seguinte, ninguém pode dizer que é mentira, né? Veja bem, numa situação como essa, porque quem descobriu tudo isso, esse fiozinho solto, esse novelo de lã, foi justamente Elon Musk. E dizer que o Brasil não tratou de censura não vai colar, porque foi justamente em cima de Elon Musk. Então ele agora descobriu da USAID, ou USAID, como querem chamar, descobriu que era quem estava financiando. Foi atrás, porque o objetivo dele era enxugar os custos do governo americano, e descobriu
que estava saindo uma grana gigantesca, e queria saber para onde estava indo essa grana, e essa grana estava indo justamente para financiar ações de esquerda no mundo inteiro, com o objetivo de calar a direita conservadora e explodir a agenda globalista. Dentre essas coisas, a censura nua e crua. E o Elon Musk publicou, inclusive no X, as ações, os ofícios da justiça brasileira exigindo a derrubada de alguns perfis ali no X, mandando tirar termos e, pior ainda, pedindo para ficar quietinho, calado, sem que ninguém soubesse disso. Então não há agora como dizer que não houve isso, porque foi justamente o Elon Musk quem tratou diretamente dessa questão. E nós, não fica só no Elon Musk, né? O negócio já avançou para o Departamento de Estado americano e nós temos uma fala do novo secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre esse episódio. Vamos ouvir. You're now the head of USAID. The head of Doge, Elon Musk, called USAID a criminal organization and added that it is time for it to die. Do you agree with that? They have basically evolved into an agency that believes that they're not even a U.S. government agency, that they are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the national interest. One of the most common complaints you will get if you go to embassies around the world from State Department officials and ambassadors and the like is USAID is not only not cooperative, they undermine the work that we're doing in that country. They are supporting programs that upset the host government for whom we're trying to work with on a broader scale and so forth. So they're completely unresponsive. They just don't consider that they work for the U.S. They just think they're a global entity and that their master is the globe and not the United States. And that's not what the statute says, and that's not sustainable. Can it be reformed or does it need to die? Well, that was always the goal, was to reform it. But now we have rank insubordination. Now we have basically an active effort where their basic attitude is we don't work for anyone. We work for ourselves. No agency of government can tell us what to do. So the president made me the acting administrator. I've delegated that power to someone who's there full time, and we're going to go through the same process at USAID as we're going through now at the State Department. I think there are some, this is not about getting rid of foreign aid. There are things that we do through USAID that we should continue to do that makes sense. And we'll have to decide, is that better through the State Department or is that better through something, a reformed USAID? That's the process we're working through. There are things that are happening at USAID that we should not be involved in funding, or that we have a lot of questions about, but they're completely uncooperative. So we had no choice but to take dramatic steps to bring this thing under control. Uau! Disse que os caras não estão cooperando e, por isso, o Departamento de Estado e o governo americano terão de ser duros para trazer tudo isso à tona. Não está nada bom para as pessoas que se deixaram envolver. Não está. Marco Rubio está com sangue nos olhos. Deputado Pazuello. E ele vai atrás de todos os envolvidos, claro, que eles abrirão a boca e entregarão tudo, todo mundo, tudo o que sabem. E esse foguete vai chegar no Brasil bem rapidinho. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que essa bomba externa que vai trazer consequências para o Brasil, ela era inevitável. Ninguém tinha dúvida de que as ações do governo Trump chegariam no Brasil. A dúvida era qual a intensidade dessas ações, quando que elas chegariam. Mas que elas vão chegar, vão. Já estão chegando. Estão chegando no mundo inteiro, porque não chegariam no Brasil. O Brasil não é blindado contra as ações americanas. Pelo contrário, nós somos muito dependentes dos Estados Unidos em vários setores. Setor militar, a diplomacia das Américas. Eu acho que isso, e economicamente, com certeza também, nós temos, é um parceiro comercial forte brasileiro e nós temos, sim, que estar ligados a essa potência que é os Estados Unidos e que quer estar ligado a nós também. Então, essa posição do nosso atual governo federal de buscar alinhamento com países como Irã, Rússia, como Nicarágua, Cuba, isso tudo causa um atrito enorme com a visão do atual governo americano. E, é claro, a posição com relação ao Hamas, com relação à faixa de Gaza, com relação às ações de Israel, isso é um conjunto. Você vê que o novelo está todo enrolado. Não tem escapatória. O governo federal não tem para onde correr.
ele criou a própria armadilha e não tem como sair dela. A economia, ela é a mola desse desastre. A economia é a mola desse desastre. E a posição americana, ela vai ser forte e vai fazer com que atores que se escondem atrás de nomes, de postos, certo? Esses atores verão que isso vai ser descortinado e, obviamente, pagarão pelos seus erros, pagarão pelos que eles fizeram às outras pessoas. Isso é uma verdade. Eu acho que muita gente não acreditava que a coisa chegasse a esse ponto, né? Sabiam que Donald Trump ia trazer alguma coisa e tal, mas achavam que ia ser semelhante ao primeiro mandato dele. Ninguém imaginava que a corda fosse arrebentar com essa força toda. E tão rápida. E tão rápida, e tão rápida. Veja só, ele já anunciou que vai tomar conta da faixa de Gaza para garantir a segurança naquele território. E aí o que o governo brasileiro vai dizer? Já disse. Já disse, né? O que foi que ele disse? Então, hoje o nosso presidente já criticou abertamente a posição americana, dizendo que é incompreensível a posição americana sobre a sua proposta na faixa de Gaza. Como é incompreensível? Qual é a dúvida de que aquela população ela está vulnerável? Vulnerável não só pelas suas posições ideológicas, políticas, posições de alinhamento com o grupo terrorista Hamas, mas na cidade, no território que foi atingido pela guerra, e eu lembro sempre aqui, pela guerra conduzida por Israel contra o governo instaurado do Hamas. Uma guerra, e a guerra é isso mesmo, hein? A guerra tem destruição, e aconteceu a destruição. E essa destruição causa, obviamente, danos em equipamentos, em estruturas, prédios, infraestrutura, tudo. E tudo isso precisa ser refeito, precisa destruir o que ainda está de pé em termos de prédios que estão ruídos, ou ruínas, ou com rachaduras, ou perigosos. O subterrâneo é todo cheio de túneis, isso precisa ser escavado, precisa ser fechado, cimentado, e depois reconstruir uma cidade inteligente que permita trabalho, que tenha mão de obra, que tenha destino, que tenha, obviamente, uma vida digna para que o povo palestino, quando retornar para suas casas, suas áreas, suas cidades, aqueles que assim o desejarem, venham e encontrem algo além de ódio a Israel, algo além de ódio ao Ocidente, algo além de ódio nos seus corações. E sim, convivam de forma humana com as suas diversidades e cresçam na região para poder somar com o desenvolvimento fantástico que hoje tem o Estado de Israel. O que o governo americano está fazendo, o que o presidente Donald Trump está querendo fazer é garantir a paz naquela região e a segurança, inclusive, dos palestinos, para que eles não sejam influenciados pelos integrantes do Hamas. E se o governo brasileiro bate de encontro com isso aí, está dando mais outro tiro no pé, um atrás do outro, e ainda está achando que vai conseguir ser eleito no Brasil, reeleito em 2026. Vai ficar muito difícil isso. Não é esse o caminho. E mais ainda, deveria tratar com muito mais respeito e cuidado das finanças internas, porque tem economista aí de banco famoso, que gosta de patrocinar bastante, né, os programas de televisão, dizendo que no segundo semestre deste ano, de 2025, o Brasil entra numa recessão. Entra numa recessão. Por quê? Porque não consegue cortar gastos, tem arrecadação de recursos, de impostos, mas não consegue cortar gastos. Então vai entrar numa recessão violenta. Então isso é bem complicado. General Pazuello, já chegamos ao final desse nosso tempo. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco. O senhor que teve o nome citado várias vezes nesse Fishing Expedition por aí, que a gente viu, né? E hoje a gente cedeu essa oportunidade porque o senhor é uma pessoa que conhece bastante dessa área, inclusive dessa última que nós comentamos, que é a situação em Israel e na faixa de Gaza. Muitíssimo obrigado por sua participação e volte sempre que puder. Muito obrigado, Paulo.